No Alerta Entrevista de hoje, a gente conversa com o ator, diretor, artista premiado Erson Capri. Ele e o ator Leandro Luna desembarcam em Belo Horizonte com o espetáculo A Vela. Boa tarde, Erson. Um prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo à Rádio Super. Opa, obrigado. Prazer é todo meu. Prazer estar aqui falando com o pessoal de BH. Que maravilha. Minas. É uma satisfação nossa. E você chega a Belo Horizonte trazendo esse espetáculo A Vela, mais uma vez aqui em Belo Horizonte, a sua presença com esse espetáculo que mostra a relação entre pai e filho de uma maneira bastante sensível, mas eu vou deixar que você explique para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o que traz esse espetáculo para BH. Claro, aliás, te agradeço a oportunidade. A Vela é uma peça escrita por Rafael Gama, um grande autor paulista, novo, e dirigida por Elias Andreato. A Vela fala sobre preconceito, principalmente, e especificamente um preconceito. É o preconceito homofobia. É um pai, que sou eu, é, e ele é intelectual, ele é um homem moderno, é um homem de letras, um intelectual mesmo, um cara que tem uma cabeça aberta. No entanto, o filho dele, com 15, 16 anos, resolve honestamente se declarar para a família, para o pai e para a mãe, gay. E ele se declara gay. O pai, apesar de ser um intelectual com uma cabeça muito boa, ele não aguenta essa parada. Ele se demonstra absolutamente homofóbico e expulsa o filho gay de casa. 20 anos depois, esse filho aparece e aí começa a peça A Vela. Esse filho volta 20 anos depois para tirar satisfação com esse pai. E ele pergunta, pai, por que você é um intelectual, um homem tão, uma cabeça tão boa, cheio de alunos, ele é professor, o meu personagem é um professor, o pai é um professor. É um intelectual, o senhor sempre atendeu bem os seus alunos, mesmo os gays, por que você me expulsou de casa? É uma pergunta que ele faz e aí começa a peça. A peça, A Vela, é o acerto de contas entre um pai homofóbico e um filho gay, que veio 20 anos depois tirar satisfação. Só que ele chega em casa vestido de mulher, porque esse menino, quando saiu, foi ser drag queen e se apresentar em boates cantando. E ele canta muito bem. O Leandro Luna, que é o ator que faz o meu filho, que é o Cadu, ou a Emma, ele canta muito bem. Ele é um ótimo ator e canta muito bem. E ele chega, tirando satisfação e declara: pai, nós temos o tempo dessa vela se consumir até apagar para a gente resolver a nossa questão. E a peça se passa durante uma vela acesa até ela se apagar. E aí vem o embate, né? O pai não consegue explicar direito por que, apesar de ser um homem tão moderno, expulsou esse filho de casa por ser gay. Um preconceito enorme, que é a homofobia, e que representa, na verdade, todos os outros preconceitos. Né? O preconceito da homofobia é tão prejudicial e tão sem sentido quanto o preconceito racial, preconceito social, preconceito religioso, preconceito ideológico. Então, nós falamos de preconceito, mas com uma vertente diferente. Nós prendemos a plateia de uma forma muito forte. A plateia vem com a gente desde o começo da peça. Primeiro, ri muito com a gente, porque o meu personagem homofóbico chega a ser ridículo. De tão homofóbico que ele é, de tão não aguentar aquele filho gay, chega a ser ridículo e tem muitas risadas. Mas vai passando o tempo e o público começa a se emocionar com esse acerto de contas desse pai homofóbico e esse filho gay. E eu vejo essa peça como uma coisa muito mais abrangente, é uma arte muito mais abrangente, porque falando do preconceito da homofobia, fala também de outros preconceitos todos, naturalmente. O Edson, você que faz o professor Gracindo, eu imagino assim um misto de emoções, né? Amargura, um pai que perdeu um filho ali por 20 anos e atenção também, porque o tempo de uma vela você não deixa de ser preconceituoso, não consegue resolver tantas questões que ficaram por tanto tempo guardadas. Eu imagino que essa tensão acaba também passando por público que deve reagir bastante durante o espetáculo, né? Olha, esse espetáculo eu computo como um dos melhores espetáculos que eu já fiz com relação ao público. O público fica preso, mas de uma forma muito bonito, rindo e entendendo aquela questão toda, que é simples de entender, é uma história muito simples, e depois se emociona profundamente com
o resultado da relação desse pai e desse filho. Eu não posso dar spoiler, claro, Não, não. mas a gente tem. Eu nunca ouvi, depois que passa a fase das risadas, eu nunca ouvi um silêncio tão bonito e tão forte em teatro. A plateia fica com a gente, eu, Leandro Luna, a gente se atira no personagem, a gente se atira na peça, e o público vem com a gente, e aí tem um silêncio absoluto de entendimento, e dali a pouco a gente começa a ouvir choro. As pessoas se emocionam. E vão falar com a gente. Depois do espetáculo, a gente atende o público, faz fotos com o público, a gente tem um encontro bacana com o público. Quem quiser ficar depois do espetáculo, a gente lá no saguão, na frente do teatro, a gente atende. E a gente sente uma identificação com a peça muito forte de todo mundo. Não só as pessoas que são gays e que tiveram esse problema em casa com seus pais, ou com avós, ou com tios, mas também pessoas não gays que veem outros tipos de preconceito que estão ditos, de uma certa forma, na peça, através desse preconceito homofóbico. Eu imagino que a peça acaba servindo assim de exemplo para muita família, para as muitas famílias, né, que passam por vários tipos de preconceito, talvez não sabem como agir, devem encontrar ali nesse diálogo do professor com o filho alguma fala de esperança para levar para dentro de casa. Tomara que isso aconteça. Imagino que você deve ficar com esse sentimento também, né? E acontece mesmo, você tem toda a razão, porque nesse encontro que a gente faz com o público depois do espetáculo, lá na frente do teatro, quem quiser fica, quem não quiser não fica, mas fica muita gente e muitos têm um olhar assim interessante, que é um olhar agradecido, e chegam a agradecer realmente. Muito obrigado pelo espetáculo que vocês estão nos dando, é muito importante. Teve um senhor que era bem forte e assim, com uma pinta de machista, mas ele olhou para a gente e falou assim: esse espetáculo é importantíssimo. A gente recebe isso de uma forma muito gostosa, porque a gente se empenha muito para fazer bem esse espetáculo, e a gente está conseguindo, graças a Deus. A empatia do público, o acolhimento do público é lindo. É lindo, é muito gostoso. Olha, eu não sou gay, eu sou hétero, eu fui casado mais de 50 anos na minha vida, com 3 mulheres diferentes, tenho 5 filhos, mas eu não podia deixar de participar de uma peça que fala contra um preconceito idiota, né? Poderia ser contra um preconceito racial, que também é idiota, um preconceito social, né? Os pobres já sofrem as suas dificuldades naturais de um pobre, e além disso sofrem também um preconceito social. Então, esses preconceitos, eles são completamente idiotas. Eu sou contra. Quando eu recebi essa peça, eu falei: eu tenho que falar nisso. Eu tenho que dizer isso aqui. Isso aqui é muito importante, é muito bem feito, muito bem escrito, muito bem dito, e o público chega de uma forma, com uma identificação assim muito forte. Todos, quem é gay, quem não é gay, quem é homem, quem é mulher, todos têm alguém na família que tinha esse tipo de preconceito que o meu personagem na peça A Vela tem. Que lindo ouvir isso, viu, Erson? É uma satisfação a gente poder bater esse papo. E o Belo Horizontino, região metropolitana, tem que ficar esperto também, porque a peça A Vela tem única apresentação no dia 15 de outubro, sábado, no Cine Teatro Brasil Valorec, ali na região central de Belo Horizonte, às 9 horas da noite. Única apresentação. Os ingressos estão sendo vendidos aí pelo Eventim, pela plataforma Eventim. Erson, você disse aí, casado por muitos anos, 5 filhos, 50 anos de carreira. Você faz aniversário agora, início de novembro, né? Uma alegria poder te receber aqui Isso, também nesse faço. momento. Vai fazer Você 71 está por anos, né? dentro. 71, vou fazer 71. Na 71 peça eu anos. faço um homem de 80. Ah, sim, o professor Gracindo tem 80 anos. O professor Gracinho tem 80 anos. Ele já está ranzinza, ele está chato já. E você com dezenas aí de espetáculos no currículo, novelas, né, vários programas, tem algum outro projeto sendo trabalhado aí que você vai trazer para o público em breve? Sim, eu tenho. Eu estou escrevendo uma peça, fazendo uma adaptação de um conto de Boccaccio, e que eu gosto muito, eu trabalhei bastante nela, está pronta, terminei agora, anteontem, vou matricular na Biblioteca Nacional e vou montar. É uma peça que eu gosto muito.
Tem um outro projeto também que ainda está embrionário, mas está embrionário faz tempo, que é o Cândido Portinari. Eu sou apaixonado pelo nosso grande pintor Cândido Portinari. Já estive em contato com o filho dele, que é uma pessoa fantástica e me ajuda em tudo que eu precise. E tem também algumas séries que estou sendo convidado e eu vou escolhendo qual série que eu faço. Fiz uma série chamada Novela. Fiz uma série para a Amazon chamada Novela, que é bem divertida, Bacana. bem interessante, diferente de tudo que eu já fiz. A gente tem novela sua do Benedito Rui Barbosa em reprise na TV Cultura, outras coisas que a gente consegue ver pelo streaming, é muito bacana. E você, o último seu trabalho na televisão que eu tenho de registro aqui foi o especial de Natal 220 volts, que foi com o saudoso Paulo Gustavo. Você sente muita falta ainda do Paulo Gustavo? Imagino que foi uma satisfação trabalhar com ele, né, Erso? Foi uma satisfação enorme trabalhar com ele, ficamos amigos, porque a minha mulher na época, eu estou separado, mas a minha mulher na época era diretora dele, dirigiu o último filme dele, dirigiu esse especial que você viu. E o Paulo Gustavo era uma pessoa muito especial, muito inteligente, muito generoso com todo mundo, com os seus amigos, com os seus empregados, com outras pessoas que trabalhavam com ele. E era um artista de mão cheia, inteligentíssimo. O que ele fez com a mãe dele, com a dona, o que ele fez fazendo a Hermínia foi uma coisa fantástica, foi uma coisa de gênio, né? Ele botou na roda uma mãe que é o representante de todas as mães do mundo e, ao mesmo tempo, enlouquecida com aquele filho. É uma coisa genial. E tudo que ele fazia era genial. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa agradável o tempo todo. Olha, não é que eu sinta falta, eu acho que o Brasil inteiro sente falta de Paulo Gustavo, mesmo. Sem dúvida. Erson Capri, que vai estar aqui em única apresentação em Belo Horizonte no dia 15 de outubro, sábado, no Cine Teatro Brasil Valorec, às 9 horas da noite, com o espetáculo A Vela. Erson, quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa, na Rádio Super. Seja bem-vindo mais uma vez à capital mineira. Vai ser uma satisfação vê-lo nos palcos. Muito obrigado. Eu só queria falar duas coisinhas rápidas para a gente Claro. encerrar. Primeiro que nós temos na peça um ator chamado Leandro Luna, que é o meu filho, que quando ele volta para casa, isso eu não disse ainda, ele volta de drag queen, ele volta como mulher, o que mexe mais ainda com esse pai. Ele é um ator maravilhoso, cantor, ele faz muitos musicais, faz muitas dublagens de séries infantis. Se a gente fala, eu não me lembro, mas se a gente falar, todo mundo vai se identificar. E ele canta na peça lindamente. E o Leandro Luna, ele é meu filho na peça, mas também ele é o meu chefe, porque ele é o produtor da peça. Que Leandro maravilha. Luna, um ótimo ator. E a outra coisa que eu queria dizer é que Belo Horizonte e Minas são representantes máximos da cultura brasileira, né? Tem coisas fantásticas em vários níveis, artes plásticas, teatro, né? Teatro, o Galpão é de Minas. Então, gente, Minas tem uma importância cultural muito grande. E Belo Horizonte, eu confesso que eu sempre fiz sucesso em teatro. Então, venham ver A Vela. Ah, maravilha. Muito obrigado, Erson, pela sua gentileza, pela sua participação aqui no nosso programa. Bom espetáculo. Eu estarei lá no final de semana, com certeza. Um abraço. Maravilha, maravilha. Um abraço a todos. Obrigado, eu. Muito obrigado.